Quais são os sinais de alerta nos problemas de comunicação com crianças autistas? Com crianças autistas? Isso. Bom, tudo começa, eu acho, que no contato visual, tá? Então, é um bebê que você tá ali, né, no processo com a mãe de amamentação, e esse bebê, ele não faz tanto contato visual, ele evita o contato visual, ou ele parece estar te olhando, mas é um olhar muito vago, né? Não tem ali uma troca que a mãe percebe até como uma troca de emoção. E aí, por essa criança não olhar, ela acaba não tendo tanta a troca com a mãe em relação ao nível de linguagem que a gente chama de mamanhês, né? Que é a forma como a mãe fala com o bebê. E essa forma como a mãe fala com o bebê, isso estimula o desenvolvimento da fala e da linguagem, né? É uma forma de modelar a fala e linguagem. Então, essa criança já começa a perder aí informações importantes para o desenvolvimento de fala. Aí é uma criança que começa a crescer e aí pode vir a apresentar, por exemplo, comportamentos rígidos em relação à rotina, rituais, né? Tem um brincar muito ritualizado, então se percebe, por exemplo, que é uma criança que vai brincar com o quebra-cabeça, tem que colocar todas as peças numa determinada ordem, vai brincar com os brinquedos, ao invés de brincar com função, é uma criança que enfileira os brinquedos, que vai explorando os itens de uma forma não muito funcional. Por exemplo, tem um carrinho, ao invés de empurrar o carrinho, essa criança vai se apegar à rodinha que está rodando e vai ficar olhando de uma forma repetitiva para aquilo. Ou tem um brincar mais repetitivo relacionado a movimento. Então, uma criança que na sala de casa, ele pula do sofá para frente da TV, dá um passinho para o lado, sempre faz do mesmo jeito. E aí a família começa a perceber que tem um ritual. A criança vai crescendo e, por exemplo, tem 2 banheiros na casa, 3, só toma banho se for em um, se for para o outro, dá problema de comportamento. E a família começa a achar que tudo aquilo é birra, mas na verdade está ligado a um padrão restrito e rígido de comportamento que é característico do autismo, né? Então, para além disso, tem ali um desenvolvimento de fala e linguagem atrasado, né? Essa criança pode vir a apresentar também questões sensoriais importantes, e a família começa a pensar, não pisa na grama, não pisa na areia, ou até pisa, porque não é assim, isso, aquilo e aquilo outro, depende de cada caso. Cada caso vai se apresentar de uma forma, essas características, né? Mas pode ser uma criança que, ao invés de não conseguir tocar, por exemplo, o pé na areia, que toca demais, que tem muita busca. Então, a gente pode ter uma criança aí com uma hipersensibilidade sensorial ou com uma hipo, né? Então, ou ela busca muito ou ela não consegue tolerar nada. Então, é um espectro, né? Um espectro que está dividido ali em 3 níveis, nível 1, 2 e 3 de suporte, né? O suporte está ligado ao nível de ajuda que esse indivíduo vai precisar ao longo da vida. E aí é muito difícil dizer assim, olha, isso e isso é característico. A gente tem critérios diagnósticos, mas é uma análise feita clinicamente muito individualizada. E você diz que começa ali com o bebê, aquele olhar do bebê para a mãe, né? Começa muito cedo. Tem se a mãe crianças com diagnóstico de menos de 1 ano que já conseguem ser diagnosticadas. Se a mãe consegue identificar essa situação, bom, a primeira parte assim, desse trabalho tá ligada à intervenção precoce, tá? Então, é muito importante a gente entender que o primeiro ponto é avaliar. A gente precisa verificar o quão atrasado está o desenvolvimento das habilidades daquela criança. E estando atrasado esse desenvolvimento, quais habilidades estão atrasadas? Mesmo sendo bebê. Ali. Mesmo sendo bebê. A gente tem protocolos de avaliação que avaliam crianças de até 16 dias. Protocolos padrão ouro, como o Bayley 3, por exemplo, que é um protocolo de avaliação de desenvolvimento de linguagem, cognitivo. Então, assim, é um protocolo que a gente pode passar num bebê muito pequeno e ir acompanhando esse desenvolvimento desse bebê, né? Até porque também está ligado, por exemplo, o desenvolvimento cognitivo, ele está muito ligado ao desenvolvimento motor e tudo isso. O desenvolvimento motor, ele está muito ligado ao desenvolvimento da linguagem. Então, uma coisa vai puxando a outra. Né? Então, e de onde que desenvolve, Jennifer? Bom, tem um local específico? As causas, elas ainda estão sendo estudadas, né? Então, existem fatores ambientais, fatores genéticos que podem estar ligados ao desenvolvimento, né? Quando eu falo de fatores genéticos, uma coisa interessante de falar, né? É que tanto a mãe quanto o pai podem carregar uma carga genética que faça esse filho vir a desenvolver o autismo, né? Uma variante genética.
Mas também existem mutações de novo que ocorrem no processo de desenvolvimento embrionário. Então, essas mutações fazem com que um pai que não tem nenhuma variante de autismo e uma mãe que não tem nenhuma variante de autismo venham a ter um filho com autismo, porque durante o processo de desenvolvimento daquele bebê dentro da barriga aconteceu uma mutação genética e esse bebê vem com o autismo. Já é uma coisa que acontece no desenvolvimento do feto. Se é uma, né, essa criança ela vai manifestar o autismo. De que forma, em que nível de suporte, isso ainda não se sabe. Mas que já está no material genético dessa criança, sim, isso já Diferentemente da síndrome de Down, né? Tem pessoas que acabam confundindo um pouco essa relação, né? Sim, confundem, até porque são dois diagnósticos diferentes, né, claro, mas que podem coexistir. Então, crianças com trissomia 21, síndrome de Down, também podem ter o diagnóstico do transtorno do espectro autista associado. É uma possibilidade. É uma possibilidade? É uma possibilidade. As que são um pouco mais agressivas, elas têm esse lado ou não? Como assim agressivas? Que são um pouco mais agitadas ou a forma que elas são cuidadas, assim, que ela tem Olha, um cuidado diferenciado? tudo vai depender, na verdade, precisa se acompanhar o desenvolvimento dessa criança e entender se, sim, a gente está falando, se essa criança preenche critérios para ter esse diagnóstico associado ou não. Já houve algum caso de ter os dois? Sim, é bem comum. É bem comum? Bem comum Olha que interessante. de ter os dois.